2 Timóteo 2, eu vou ler do 1 até o 5. Vamos lá. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também a idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado senão lutar segundo as suas normas, as normas, no caso, né? Essa palavra alistamento. Creio que os homens de maiores de 18 anos já conhecem essa palavra, por quê? Porque é um ato obrigatório, né? E é o que a gente vai falar aqui. O alistamento, ele é um ato ou um efeito de alistar-se, ou seja, de se inscrever. E aí, muitos jovens daqui vão passar por isso, né? Esse alistamento. E esse alistamento aqui, a respeito do Exército do Senhor, vocês vão se alistar hoje, né? O alistamento de vocês vai ocorrer hoje. E creio que muitos já estão até alistados, mas aí vão agora seguir na ordem, né? O alistamento também é dito como uma inscrição feita por um cidadão perante a autoridade pública. E aí vocês vão se inscrever hoje perante a autoridade de quem? Do nosso Rei Jesus, né? De Cristo. E para que serve esse alistamento? Ele serve, para os homens, no caso assim, para exercer um direito ou cumprir um dever. E no caso aqui, nós vamos cumprir a ordem de Jesus, né? Que ele vai nos ordenar a fazer. Aqui no Brasil, como eu iniciei, é um ato obrigatório para quando um jovem vai fazer 18 anos, ele precisa se alistar ao alistamento, né? Fazer o alistamento, se inscrever. É preciso passar pelo recrutamento para prestar serviço militar, ao completar os seus 18 anos. E esse alistamento, ele ocorre para as mulheres só de forma voluntária. A mulher, ela se inscreve de forma voluntária, porém o homem é obrigatório, né? Chegamos então na palavra serviço militar que eu falei, né? Serviço militar. O serviço vem o que? De servir. Então, estamos aqui para servir. E existe também o serviço militar e o civil. O civil é justamente, o civil é aquele que você quer fazer o que você bem vê na telha, né? Voltando para o mundo em si, o civil é o que você, no caso, a minha função. Como funcionário público, eu estou ali exercendo. Mas o militar, não. Ele é obrigatório você seguir ali toda a ordem, todo o serviço que lhe foi enviado, né? Que consiste no exercício de atividades específicas desempenhadas pelas Forças Armadas, no caso do serviço militar, que são esses, a Marinha, né? O Exército, né? E aí, esse serviço de servir, como eu falei, a diferença, né, do civil e do militar, no nosso caso, no Exército do Senhor, ele requer um serviço militar, né? Você recebe, você tem que realmente dizer ao Senhor, não é receber o civil e dizer, Senhor, o que é que tu tem hoje aí para mim? Eu estou aqui só esperando, de boas. Não, é ele mandar e você obedecer, no caso militar, tá bom? Militar deve se alistar e cumprir as ordens. Então, hoje, essa noite, é uma noite de alistamento, onde você passará a fazer parte de um exército de Cristo. E aí, você pode se perguntar, e como eu posso fazer parte, como eu posso me alistar nesse exército, né? Para você fazer parte, tem também umas certas regras, não é regras,
é você seguir alguns passos e ficar firme. Um dos você precisa estar disposto a esquecer o seu eu, viu? Estar completamente submisso às ordens de quem? Às ordens de Deus, às ordens de Cristo, obedecendo às ordens. E isso a gente vê na leitura que a gente fez, né? No 2 Timóteo 2:5, cujo ele vai falar justamente que ali o atleta, ele está ali para jogar, mas ele tem que seguir as ordens, né? Ele não vai jogar de qualquer forma. Ele está ali, mas ele vai jogar conforme o técnico dele vai estar orientando. Ele não vai jogar de qualquer forma, né? E aí a gente pode ver, o que é que diz lá? Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Então eu tenho que seguir as normas, eu tenho que obedecer para me poder ter a minha vitória, para me poder vencer a guerra. Tá certo? E aí temos também muitos exemplos de soldados obedientes. Pessoas que se alistaram e que foram fiéis e que venceram. No caso, Abraão, né? Abraão é um dos primeiros exemplos. Por quê? Porque foi um homem que ouviu a voz de Deus. Deus mandou ele sair da terra e ele foi. Não quis saber se ele tinha família, mas ele se foi e obedeceu, né? Temos também o caso de Isaac, que foi obediente também, no momento de Abraão, quando foi sacrificar, né? E Isaac, e aí vem de geração para geração, Isaac, Jacó, José, Moisés, né? Josué, Davi, Salomão e dentre outros. Todos esses foram alistrados, né? E todos esses seguiram as ordens. E todos eles, como a gente pode ver na Bíblia, quem está lendo, vê que eles venceram, foram vencedores. Né? Segundo, ser treinados. Como foi falado, a gente tem que passar por um treino, não é assim, né? Ser treinado consiste em conhecer as suas armas. Quais são as armas que a gente tem que ter para vencer a batalha? Qual a arma que o exército de Cristo tem que ter? Tem que viver? Tem que lutar? No nosso caso, a gente tem que viver em oração, no jejum e a Bíblia. É um dos principais, por quê? Porque a ordem é levar a palavra também. E aí você tem que levar a palavra sem saber, sem ler. Você tem o quê? Que treinar. E esse treinamento vem de conhecer, vem de aprender, né? Ou seja, a palavra. E aí a gente pode ver na leitura, conforme a leitura em Timóteo 2:2. Cujo vai dizer o quê? E o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também a idôneos, para instruir a outros. Ou seja, você vai ouvir quem é Cristo, vai saber quem é Ele, vai vivenciar Ele na sua vida e repassar a palavra de Cristo a outros. É uma ordem dele e é conforme Ele tem ensinado, né? Não fique para si, a gente tem que compartilhar, né? Que se você foi salvo, foi por meio de uma palavra, foi porque alguém chegou até você e falou de Jesus para você. E por que não a gente não transmitir essa mesma palavra para outros? Por que não falar de Cristo para um amigo? Né? Terceiro passo, no exército, é preciso conhecer os inimigos. Eu tenho que me alistrar, eu tenho que treinar e eu preciso também conhecer meu inimigo. Para quê? Porque se eu não conhecer ele, eu não vou conseguir como derrotar, como vencer, eu não vou saber quem ele é. Eu tenho que saber para me poder criar, né? Criar os meios por meio das minhas armas, de vencê-lo. E quem são os inimigos? Quem é esse inimigo? O diabo, a carne e o mundo, né? Lá em Timóteo, a palavra lida vai dizer o quê? No 4 vai dizer, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Ou seja, a gente tem que esquecer essa coisa aí do mundo, né? Vencer a carne
como falei no início, nosso eu tem que morrer, então eis que você vai vencer por meio, né? Por meio de conhecer o inimigo, vencer o mundo por meio da fé e da oração e da palavra que você vai transmitir. Não se permitir se corromper com as coisas desse mundo, porque vai ter muitos enganos e ocorre direto. A cada instante, cristão é sendo enganado, por quê? Mas se ele não estiver firme, se ele não conhecer o Deus verdadeiramente, ele é capaz de cair. Ele é capaz de seguir a outros ensinos, né? Tanto que em Timóteo 1, 1 Timóteo, eu queria até ler, se o irmão puder me ajudar, viu? 1 Timóteo 4, 1. O que estava acontecendo? O povo estava ali se enganando com alguns ensinamentos que não eram tão certos, mas Deus foi lá e instruiu quem? A Timóteo, né? Ele instruiu a Timóteo justamente para que ele não viesse cair aos enganos do mundo. Porque tinha pessoas ali de tudo que era de parte, mas ele teria que seguir conforme as ordens. E ele vai dizer, só 1 Timóteo 4, 1. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Ou seja, vai ter gente enganando, mas só que Deus ele vai orientar Timóteo a não se enganar, viu? Tanto que ele vai, e se a gente continuar na leitura, logo à frente ele vai dizer para que Timóteo não se engane e fique firme no ensino, que é levar a palavra do Senhor e fique firme ali, né? E para se manter nesse exército, é preciso seguir lutando e avançando sempre. Que conforme a leitura que a gente fez, que eu estou lendo de acordo com a palavra, né? Se os irmãos seguir, vai estar o quê? Lá no 3, conforme lido, diz: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Jesus Cristo, né? Ou seja, gente, a vida cristã, a vida quem entra nesse exército não é fácil, não é uma vida tranquila, não vai ser uma vida assim de mil maravilhas, não é, viu? Porém, o Senhor diz o quê? Suportem, ele vai dizer isso, suportem. Você não pode no exército pedir para sair, conforme aquele filme lá que tem, né? Pede para sair. Não, nesse exército de Cristo você não pode pedir para sair. Você tem que pedir força para suportar, né? E uma vez saudado, para sempre saudado. Não existe esse, eu vou aqui cair, não. Uma vez para sempre. A gente exerce o quê? Um soldado, a pastora pediu para que quem tivesse uma roupa de exército viesse com essa roupa, né? Para representar esse exército. Mas essa é uma representação. Porém, se eu não tenho essa roupa, mas eu sou soldado, eu tenho que exercer também o meu papel de soldado aonde for, eu com roupa ou sem roupa de exército. Independente de qualquer coisa. A função do soldado é servir em todo o canto. E aí, eu gostaria de ler Atos 14, 22. Que vai dizer o quê? Fortalecendo a alma dos discípulos, exaltando, permanecendo firme na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. É o que eu falei. Vai ter tribulações. Mas o que é que importa para você? Ficar aqui na terra sofrendo? Né? Então a gente tem que lutar para ganhar o nosso galardão lá no céu. Que é lá que está a nossa conquista dessa guerra, a nossa vitória. A gente vence aqui, mas recebe a coroa lá. E aí, não chegue no fim dessa luta, desse exército, sem completar a missão. A missão
É preciso cumprir a nossa missão. Acho que cada um de nós recebe uma missão. Às vezes não sabemos qual o verdadeiro que eu tenho que fazer. Né? Eu, pelo menos, eu me perguntei muitas vezes, mas só que aí eu ficava olhando e eu dizia, sempre a gente se encontrava, na própria palavra, quando ele vai dizer lá em Mateus, no 28, que ele vai dizer, ide. Ide. Então, qual é a minha missão? É ir. E fazer o quê? O que é que continua dizendo lá? Ide, né? Pegai o evangelho a toda criatura. E ele ainda vai garantir que você não vai estar só, que você vai ter sempre um ajudador, sempre vai ter ali quem está com você, você não vai estar só. Né? Então, essa é a missão. E essa é a ordem. Quando ele fala, quando as meninas cantaram, que o campo está branco. E aí, você vai deixar branco? Né? Por que não plantar a sua sementinha lá? A sementinha da palavra do Senhor? Né? Para que venhamos chegar a esse fim, né, com a nossa vitória, é preciso que a gente venha agradar apenas a Deus. O que é que acontece? As pessoas, às vezes, elas se enganam em querer agradar aos próprios soldados. Né? Elas se enganam em querer agradar pessoa do mundo, que o outro possa ver que eu estou fazendo isso. Mas não. Ele fala que você tem que buscar agradar somente a Deus. Porque é Ele que conhece quem você é. É Ele quem sabe do seu coração. É Ele quem sabe das suas lutas. E é Ele quem lhe garante a vitória de todos os dias. Porque todos os dias é luta. Né? Todos os dias. O alistamento, ele transforma as nossas vidas. Ele transformou a minha, né? Tem transformado, porque eu acho que eu estou me alistando todos os dias. Eu me inscrevendo assim para viver, porque é sério, a luta é grande, né? E a sua vida, ela não será mais a mesma a partir do momento que você se alista, como eu falei. Não vai ser de amores, né? Vai ser de luta. E quem trabalha para Deus, né, tem recompensas, né? Que você venha trabalhar para Deus e não dá trabalho para Ele. Porque Ele não quer, Ele não vai precisar de lhe dar, né? Que você venha dar trabalho a Ele. Ele vai lhe dar o trabalho e você vai exercer a sua função. Né? Não, que você não venha perder essa oportunidade de fazer desse exército crescer a serviço dele. Né? Qualquer pessoa pode se alistar a esse exército. Esse exército, ele é aberto para qualquer pessoa. O que é que acontece? Às vezes, as pessoas não querem saber, não querem se alistar. Por quê? Porque, já fiz tanta coisa errada. Já fiz isso, já fiz aquilo, já estou velho. Eu sou uma que eu poderia dizer que já estou velha, mas eis aqui. E aí, Paulo é um dos grandes exemplos que a gente vê que ele se alistou e ele só foi logo servindo. E o que foi que Paulo fez? Paulo poderia não servir. Ele poderia ter feito a escolha de, não, vou ficar aqui, né? Mas ele perseguiu os cristãos, né? Quando eu vejo, eu estava lendo lá em Estevão, que Estevão foi pregar, e aí ele foi morto, né, em pedras, e Paulo estava ali, consentindo a morte de Estevão. Tanto que depois da morte, ele passou a perseguir mais ainda os cristãos. Ele passou mais ainda a seguir para dizer para matar todos. E o que foi que aconteceu com Paulo? No caminho, né, ele passou pelo que passou e se alistrou. Tomou jeito e lá se foi. Depois, Paulo não queria mais nem saber quem estava à frente dele. Quem era, se iam matar ele, se não ia. Ele estava lá. Né? Se alistou firme e forte. E ele não se importou quando ele foi apontado. Quando os outros disseram, não, esse daí estava matando todo mundo e agora já está falando de Jesus? Como assim? Né? As pessoas, ele foi apontado. Devido ao passado. Então, o passado, às vezes, pode paralisar você. Não deixe isso acontecer.
quando você se alistra ao exército de Cristo, e é Ele quem vai tomar a frente da sua guerra. E é Ele quem vai lutar as suas lutas, né? Aí, não espere se capacitar para isso. As pessoas, não, vou esperar, vou estudar bem muito para poder eu ir levar a palavra. Que a Camila disse que eu tenho que treinar. Sim, eu falei que você tem que treinar. Mas eu também disse que antes de você chegar aqui, aliás, para você estar aqui, alguém chegou até você e falou de Jesus. Então, é só você testemunhar o que Deus fez na sua vida, você está levando. Você já está exercendo a função. Já está indo conforme a ordem, né? Não esperar ser capacitado para isso. Claro que a gente tem que se capacitar, não é assim, né? Aos poucos você vai orando, você vai buscando e vai aprendendo, vai adquirindo e assim se vai. Não espere ser perfeito para ser saudado. Por quê? Porque não somos perfeitos. E Deus, Ele não exige a minha perfeição, né? Tanto que Ele quer que eu seja devota a Ele, a minha devoção. Tanto que Moisés, quando foi chamado, Moisés disse o quê? Não, eu não. Eu sou gago. Como é que eu vou levar a palavra se eu sou gago? E assim, Deus excluiu ele? Deixou ele fora do exército? Não. Disse, você vai, eu uso o outro, mas você vai, é você. Mas ele exerceu, né? E assim, a gente também tem colocado isso. Procurando desculpa para não servir. Procurando desculpa para não seguir a ordem. E eu também fiz isso. Quando a pastora me mandou o convite, eu olhei para ela. Não olhei para ela não, porque eu estava distante. Mas eu mandei na mensagem, eu não sou digna. E eu não falei isso? Eu não sou digna. Eu procurei desculpas para eu não estar aqui nessa noite falando para vocês. E eu não me acho digna, eu não sou mesmo. Mas eu estou aqui, né? Porque Ele me trouxe até aqui, né? Todos nós temos pecado, mas Ele conhece cada um. E Ele também sabe que se a gente se ajoelhar, pedir perdão, o que é que acontece? A gente recebe esse perdão, né? E como eu falei, eu fiz isso, né? E tem gente aqui que está se negando também ainda a esse chamado. Mas eu quero dizer que se você é escolhido, aliás, você é escolhido, então não precisa mais temer nada. Porque Ele não vai abrir mão de você. Ele não vai abrir. Viu? Teve também o caso de Raabe, também, que era a prostituta. A prostituta, ela fez o que? Ela salvou aquilo dali, por quê? Por um alistamento dela. Como foi falado, a mulher, ela é de um ato voluntário. Mas ela buscou e ela salvou, né? Quando foram lá invadir, que ela fez aquela ação. E ela se inscreveu e salvou. E como eu falei, como eu falei, a gente passa por lutas. E essa semana foi uma semana, quando eu disse, mesmo eu dizendo que não sou digna, eu me negando, a pastora não abriu mão. Aí tem que ir, lá vou eu. Mas, irmão, foi uma semana de luta. Desde sexta-feira que eu estou com dor nas pernas. Algumas irmãs do evangelismo, né? As minhas pernas incharam. Eu fui embora na segunda-feira, eu não aguentei de tanta dor. Eu tive que ir no médico e lá ficou como suspeito de trombose nas minhas pernas, porque eu não estava sentindo, estava dormente. E eu fiquei 3 dias de atestado. Aí tudo bem, melhorei, mas não passava mais, minhas pernas ainda estão inchadas. Talvez não tenha mais, porque eu já estou faltando, já estou servindo, né? Aí o inimigo não queria, mas eis-me aqui. E aí, quando foi hoje de manhã, gente, eu amanheci mal. Dor no meu estômago. Passei a tarde toda com dor no estômago. Aí eu vou lá, eu já pensei, já estava tudo pronto, eu não vou desistir não. Aí fui, quando eu
Cheguei em casa, eu vim para o ensaio com as meninas. Quando eu cheguei em casa, que eu fui no banheiro, eu só fui no banheiro assim e foi coisa para tudo que é lado. E pronto, estou bem. Graças a Deus, posso dizer que eu estou bem. Foi botado para fora aquilo dali. Eu não sei o que é que estava me fazendo mal, mas enfim, né? Estou bem. E é isso. Vai ter empecilhos, vai surgir tribulações, mas você tem que saber do exército que você faz parte. Quem é o seu general, né? E saber que ele é poderoso para lhe dar vitória, né? Saber que ele vai lhe dar o galardão que vem do céu, que não vem de mim, mas vem dele. Então, e tanto que eu peguei e fiz aqui. A pastora vai fazer o alistamento, né? Creio que todo mundo recebeu uma folhinha. E essa folhinha é justamente para servir. Você não deve dizer que, não, eu não sei fazer nada. Mas se capacite aí. Se aliste aí. Você tem algo ainda aí. Tem algo a aprender, tem algo a ensinar. Porque nós seres humanos somos assim. É uma troca, é uma partilha, e é isso, né? E aí você tem que dizer o quê? Eu separei aqui um trecho de um louvor, né? Que quando eu estava lendo, estava estudando, eu comecei a cantar e chorar porque, como eu lhe falei, eu procurei empecilho de não estar aqui falando, mas eu estou aqui, né? Que é justamente esse, ó. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só para te servir. Envia-me. Como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado para tua glória, somente para tua glória. Então venha se alistar, venha servir, venha participar dessa glória. E é assim que eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém.